Bom dia, você está nos assistindo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 22. Vamos ler a princípio versos de 1 a 4. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no 3º ano Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Vamos parar por aqui, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado. Nos pomos de pé em reverência à tua palavra, te louvamos pelas sagradas escrituras e que nessa manhã o Senhor, através do Santo Espírito, nos conduza à verdade. Ó Deus, abrindo nossas mentes, nos dando entendimento, sabedoria, falando aos nossos corações, ó Deus, nos preparando para viver nesse mundo tão difícil, Senhor, nesse mundo onde nós precisamos de um alimento sólido para enfrentar cada dia, cada situação adversa, crendo no teu poder e na tua graça, Senhor. Aqui estamos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo, fala aos nossos corações, eu me coloco em tuas mãos, que nessa manhã, nesse dia em que comemoramos o dia do pastor, venhas tu, Jesus, o pastor da nossa alma, o nosso sumo sacerdote, nos ensinar, nos guiar, pois somos tuas ovelhas, Senhor, ovelhas do teu rebanho. Precisamos que o Senhor nos leve a águas tranquilas de descanso, a verdes pastos, refrigerando a nossa alma, oh meu Deus, estando conosco a cada dia, para que possamos, Senhor, chegar, ó Deus, até o centro da tua vontade. Fala conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Eu me coloco em tuas mãos, ó Deus, usa-me, sou o teu vaso, sou o teu instrumento, ó Deus, para que a tua palavra chegue aos nossos corações, em nome de Jesus. Que é o povo de Deus diga amém. Pode tomar o seu lugar, se assente. A gente viu aqui, irmãos, que durante 3 anos, o texto começa assim: não houve guerra entre a Síria e Israel, né? Então estava havendo um período de paz, de tranquilidade. A gente vê, não só pela Bíblia, mas quando a gente estuda a história antiga, a gente vê que era muito comum essa coisa de guerra, porque um queria conseguir mais territórios, porque você tendo mais territórios era mais lugar de pastagem, era mais lugar para agricultura, fontes de água. Então você tinha todo um contexto, né, que às vezes era necessário, né? O povo queria ampliar o seu território, né, além de até conquistar as riquezas do outro povo. A gente acha assim meio estranho, mas era a realidade, né, daquela época, e cada época da história tem as suas particularidades, né? Então, nesse momento, era um momento de paz. 3 anos sem guerra, tudo tranquilo, tudo calmo, né? Mas a gente vê aqui que o rei Acabe, rei de Israel, a gente já está falando de um período da divisão do povo de Deus, né, no reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, Judá. Acabe, não satisfeito, né, ao invés de manter a paz e deixar tudo quieto, ele vai lá e incita a guerra, né? Ele chegou aos oficiais e falou: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence? Ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria. Tudo em paz, mas ele vai lá incitar, ele vai lá provocar essa guerra que vai acontecer, e depois nos versículos seguintes isso será narrado. A gente vê aqui a presença de
Josafá, o rei de Judá, e ele era aparentado, ele se aparentou, embora Josafá fosse um rei bom, um rei obediente a Deus, mas ele se aparentou com Acabe, casando com a filha dele, com uma das filhas dele, criando esse parentesco. E a gente viu aqui o último versículo que a gente leu, que Josafá diz para Acabe, sou como tu, meu povo é como teu povo, os meus cavalos são como se fossem teus. E aqui, irmãos, a gente já tem uma primeira coisa que a gente tem que ter atenção na nossa vida cristã. Tomando por esse exemplo, Josafá, um rei temente a Deus, e Acabe, a gente conhece a história, um rei ímpio, um rei que instaurou a idolatria de uma forma terrível, né? A gente conhece a história de como Elias, Deus levantou Elias para combater Acabe, os profetas de Baal, os profetas de Azera, e a gente vê aqui que Josafá, ele se associa a Acabe, uma associação impiedosa, uma associação ímpia. Ele se une a um homem que ele sabia que era um homem que não temia a Deus, um homem que não honrava a Deus. E ele não só se casa com a filha desse homem, mas ele aqui nessa visita, Acabe diz, olha, eu vou sair em guerra contra a Síria, você vai comigo? Vamos embora, somos um só. Somos um só povo, um só exército. Nós estamos juntos nisso aí, eu vou estar contigo, Acabe. Vamos lá. Então, irmãos, uma das coisas que pode nos levar a uma falência espiritual, e quando a gente vai ler a história aqui, a gente vai ver que a história não terminou bem, é justamente quando a gente se associa com pessoas que não temem a Deus. Quando a gente faz uma associação com pessoas que não têm o caráter cristão. Às vezes elas podem até dizer assim, eu sou crente, sou evangélico, sou de uma tal igreja. Acabe, no meio de toda a idolatria, tinha também lá um culto ao Senhor, tinha lá também o templo ao Senhor, era uma mistura de muitas coisas. Isso nos alerta, irmãos, para as nossas decisões na nossa vida, os negócios que fazemos, com quem andamos, quem frequenta a nossa casa, que tipo de associações você tem feito na sua vida, quem você tem trazido para perto de você, para perto da sua casa, para perto da sua família, para trazer algo para a sua vida espiritual, porque às vezes a pessoa pode falar, olha que mensagem bonita, olha que coisa legal, e te mandar, mas aquilo vai corroer a tua estrutura espiritual, aquilo vai deteriorar a tua fé, e a gente tem que ter todo cuidado com o que ouvimos, com o que recebemos, e ter um caráter de julgar todas as coisas, como a palavra de Deus nos ensina, para reter o que é bom, para ver, opa, isso aqui não serve, isso aqui não é bom. Talvez você tenha que ter cuidado com certas pessoas que estão ao seu redor, que estão, na verdade, prejudicando a tua vida no sentido de te afastar de Deus. E a gente vê aqui um Josafá que não para perguntar a Deus, não mostra um temor, uma reverência, ele se rende à impiedade de Acabe. Porque, irmãos, é certo, se a gente começar a andar ou participar ou estar próximo de pessoas que não temem a Deus, a gente não percebe, mas daqui a pouco a gente está fazendo as mesmas coisas ímpias e desagradáveis a Deus. Você daqui a pouco está falando palavrão, porque todo mundo fala.
porque o seu círculo é assim. Você já está aceitando uma piada obscena, imoral, indecente, aí você já conta também, porque todo mundo conta. Você já vai aceitando, a gente começa a aceitar certas coisas. Então Josafá, que estava aceitando também, ele sabia que Acabe havia instituído, não só Acabe, mas desde Jeroboão, que havia instituído sacerdotes pagãos. Ele tirou a tribo de Levi e falou, não, os levitas não serão mais sacerdotes. Quem quiser ser sacerdote, venha. E apareceu qualquer um e falou, pronto, então vai ser sacerdote. Ele botou qualquer um para guiar o povo em adoração a Deus. Isso trouxe só a derrocada, ano após ano, da nação de Israel, até que ela cai pela invasão da Assíria. É destruído, o povo é misturado, e a gente sabe a história, dando origem aos samaritanos. Uma história destruída. Por quê? Porque uma associação que não deveria acontecer. Então você vai fazer um negócio, se a pessoa não é serva do Senhor, tenha muito cuidado, ou então pula fora. Jovem, adolescente, na hora de achar seu futuro marido, sua futura esposa, cuidado. Veja se ele é cristão, não frequentador de igreja. E se não for, pula fora, porque a palavra de Deus diz que luz e trevas não combinam. Não há associação. Não pode haver associação. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai acabar bem. Pastor, vou montar um negócio, vou abrir uma loja, uma empresa, vou fazer isso, ou então vou fazer um investimento, mas aí eu entrei aqui com uma pessoa que não é cristã, mas, poxa, uma pessoa muito legal, vai dar problema. Vai dar problema. Eu lembro de um irmão, isso há muitos anos atrás, na época de locadora, lembra? Quem é da época de locadora de vídeo, né? Rapaz, esses jovens nem sabem o que é isso. Pergunte-se a eles aí, o que é isso, né? Eu não vou explicar não, depois você pergunta a alguém mais velho aí, né? Ou vai pesquisar no Google. O que era locadora? E esse irmão, naquela época que as locadoras estavam bombando, né? Cada esquina tinha uma, lembra, irmão, disso? Era muita locadora e tal, todo mundo comprando videocassete e tal, e quem tinha aí tem um videocassete agora, tal, fiz o plano na locadora e tal. E esse irmão abriu uma locadora, mas ele abriu uma locadora com um homem que não era cristão, ele fez uma associação impiedosa. Não, mas ele é gente boa, está tudo certo. Passar dos anos, aquele homem começou a pressionar, falou, olha só, a gente está tendo um público aí que está nos procurando, que a gente tem que atender esse público. Que público é esse? O pessoal quer aqueles videozinhos, aqueles filmes. Que filme? Aqueles filmes, né? Filme pornográfico, a gente tem que ter um cantinho, porque o pessoal gosta, se atrai mais cliente. Ele falou, mas peraí, começou aquela coisa, só que, isso aqui é uma sociedade. Eu quero. E acabou que aquele irmão teve que ceder. Lá no fundo da sua loja tinha lá a portinha, que dava lá, aquela portinha que, né, ficava lá, às vezes escondidinha, né? Que todo mundo sabia, se você quer algum tipo de filme assim, vai lá, entra naquela portinha que é lá dentro. Esse homem cedeu a essas pressões. O pastor chamou a atenção dele, falou, rapaz, isso não vai dar certo. E realmente não deu, faliu, acabou, deu prejuízo, deu problemas. Porque não adianta, irmãos. A gente tem que ter cuidado com essas associações. Vamos continuar aqui lendo o texto até o versículo 12.
Mas acrescentou Josafá, ainda falando, peço que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas. Que profetas eram esses? Todos pagãos. Nenhum levita, nenhum profeta de Deus. Nenhum. E lhes perguntou, devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam, sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Olha a luta que fica, irmãos. Você está percebendo a luta que fica o cristão quando ele se associa com aquele que não teme a Deus? Um puxa para o lado, o outro puxa para o outro. Mas não tem aí, vamos ver aqui. Não, mas ele está falando que é para ir, mas e vamos fazer assim. Não, a gente tem que fazer assim. Não dá certo. Não dá certo. Não vai funcionar nos negócios, no casamento, em lugar nenhum. Porque cada um vai apontar para um lado. Cada um vai querer uma coisa. Cada um tem objetivos diferentes, modos de vida diferentes. Josafá está pedindo um profeta do Senhor. Não, já tem 400 aqui, profetas, mas não tem um do Senhor. Não, já tem, estão falando aqui em nome do Senhor. E aí mistura, para confundir mais ainda. Continuando. Versículo 8. O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então, o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Somente até aqui. Irmãos, primeira coisa, a igreja e a palavra de Deus sempre serão odiadas pelo mundo e por aqueles que não temem a Deus. Tem algum profeta? Tem Micaías, mas eu odeio esse homem. Eu odeio ele. Se você for confrontar pessoas com quem você tem alguma associação que não temem a Deus, você começar a botar a verdade da palavra de Deus, essas pessoas vão dizer, não, peraí. Isso aí não. Não quero não. E vão passar a odiar você pela sua postura. Se você falar a verdade para algumas pessoas, se você chegar para alguns dos seus amigos, parentes e falar eu sou contra o aborto, você vai comprar uma guerra, e nós temos que comprar guerra. Eu sou contra a ideologia de gênero. Eu sou contrário à liberação das drogas. Se você começar a tomar posições firmes com a palavra de Deus, o que você vai ouvir desse mundo é, eu te odeio. Eu te odeio. O mundo não vai gostar da igreja, nunca. A igreja nunca será simpatizante. E quando ela se torna simpática com o mundo, é porque ela está aceitando o paganismo e o mundanismo dentro dela. E as pessoas falam, que igreja legal, que pastor bacana, ele fala a nossa língua. Poxa, o pessoal dessa igreja é muito legal. Eles, né? Poxa, eles têm uma coisa com a gente, que legal. Não.
As pessoas vão nos odiar, porque você às vezes vai se posicionar e vai falar a verdade. Você vai colocar certas questões que as pessoas vão dizer, não, peraí, isso aí não. Religião não. A gente pode discutir tudo. Religião não. Agora, se você quiser discutir o espiritismo, eles aceitam. Vamos discutir o budismo? Vamos falar. Agora você fala, vamos falar da Bíblia. Peraí. Já vem você com isso? Não dá certo. Não se engane. O mundo vai nos odiar se nós tomarmos posições bíblicas. Vai perder amigos, vai perder amizades, parentes vão parar de ir na sua casa, não vão chamar você para festa de aniversário. Só que às vezes a gente não quer. A gente quer ser querido e amado por todos. A gente quer agradar todo mundo. A gente quer viver em paz. A gente quer, não, mas você tem que se posicionar. Fala, não, isso aí está errado. Não participo, não. Uma vez começou festa de família, final de ano. Um cunhado nosso chegou lá e botou uma bebidinha. Aí no outro ano, já tinha um negócio, um isopor enorme, cheio de cerveja e tal. Eu deixei passar, quando acabou, falei, ano que vem, nem eu nem minha família vão. Se tiver um copo de bebida alcoólica, nós não participamos, estamos fora. Podem fazer o que vocês quiserem, Natal, Ano Novo, não contem com a gente. Porque eu, como chefe da minha casa, determino que nós não iremos. E aí se levantou lá o outro cunhado com a minha cunhada, falou, isso mesmo, não tem que ter nada. Rapidinho acabou. Quer fazer, faz. Não conte comigo. A gente tem que se posicionar, irmãos. Mas vai ficar chato. Fique chato. Fique chato. Não espere que o mundo vai amar você. O mundo vai te odiar. Vai odiar você se você receber o teu parente em casa que fuma e falar, aqui dentro da minha casa não pode fumar. Posso levar minha cervejinha na minha casa? Não. Mas é que agora, não, aqui não. Você bebe na tua casa, aqui na minha casa não. Então não vou mais. Fique à vontade. Nós temos que agradar a Jesus. Agradar a Jesus. Irmãos, outra coisa que a gente vê aqui, e que a gente tem que ter cuidado, são as manipulações. Você viu aqui, os profetas estavam todos ali em transe, né? Sabe aquela coisa meio teatral? E a gente tem que ter cuidado disso dentro da igreja também. Para ouvir a voz de Deus não precisa de teatro. Ih, rapaz! Eu não preciso disso para o Espírito Santo falar através de mim. Eu estou falando aqui com a minha voz, parado, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração e a você que está em casa também. Eu não preciso de teatro. Não preciso mudar o meu tom de voz. Não preciso criar uma situação emotiva. Oh, meu Deus! Oh, agora o Senhor vai falar. Não preciso disso. Porque eu creio num Deus que fala. E aqueles profetas estavam falando em nome do Senhor. Pagãos. E a gente vai ver daqui a pouquinho quem eram eles, o que estava acontecendo, que veio do trono de Deus. Cuidado. Cuidado com manipulações, cuidado com o que você ouve aí pela internet.
Palavras doces, macias, agradáveis, emocionantes. Eu e você não precisamos, a igreja não precisa de emoções. A igreja precisa prestar um culto racional a Deus, entender o que está fazendo, ter o pleno raciocínio e razão no que está fazendo, estar no controle da sua vida, sabendo, eu estou servindo a Deus. Mas muitos querem, eles estavam usando o nome de Deus. Assim diz o Senhor. Estava lá com chifres de ferro, rodando e rodopiando. Com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Associações impiedosas, associações erradas levam ao erro. E aí você vem e fala, não, mas Deus falou. E tem gente que é tão espiritual, né? Tem gente que é mais espiritual do que a igreja toda junta. Não, pastor, porque Deus falou comigo, porque sabe, eu sou homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Quando já vem com esse papo, eu sei, rapaz. Tem coisa escondida aí. Tem coisa escondida aí. Tem coisa errada. Porque quem muito faz teatro está escondendo alguma coisa. E não é assim no teatro, tem que sempre botar roupa, né, Patrícia? Teatro não pode vir a pessoa do jeito que ela está, né? Tem que botar uma roupa, agora tem até maquiagem no nosso teatro, né? Tem que botar um negócio, né? Para fazer parecer, não é assim o teatro? Fazer parecer que é uma coisa, quando na verdade é outra. Quer um conselho do seu pastor? Seja transparente, sincero e honesto. Quer um segundo conselho do seu pastor? Guarde isso para a sua vida. Nesse dia do pastor, eu vou dar mais um conselho a você. Nunca minta para o seu pastor, porque você vai acabar mal. Vai acabar mal. Seja transparente. Seja honesto. Não tente, peraí, não. E pessoas que fazem isso são pessoas que escondem alguma coisa, ou então estão andando, ou estão se alimentando de fontes que dão isso. Não vão na palavra pura, simples, direta. É isso. É isso. Versos 13 a 23. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Olha a pressão. Micaías, porém, disse, juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, Acabe falando com ele, né? Devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu. E aqui, irmãos, o texto deixa implícito a ironia, né? A gente vai ver depois que essa resposta de Micaías certamente foi uma resposta irônica. Sabe quando dá aquela resposta irônica? Devemos atacar ou não, aí Micaías? Ataca. Ataca e serás vitorioso. O Senhor vai entregar nas tuas mãos. Ah lá, tá bom. Ataca sim, você vai vencer, Acabe. O rei lhe disse, porque o rei percebe a ironia dele, percebe que ele não está falando a verdade. Ele não está sendo sincero. Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então, Micaías respondeu, agora ele vai soltar o verbo. Vi todo Israel espalhado pelas colinas,
como ovelhas sem pastor, e ouviu o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Só até aqui. Primeiro, irmãos, ameaças, pressões. Sempre haverá pressões para nós agradarmos esse mundo. Micaías, olha só, deixa eu te dar um conselho, Micaías. Poxa, está todo mundo falando uma coisa legal para o rei, Micaías. Sempre tu fala uma coisa que desagrada o rei, Micaías. Então, vê se tu, maneira nas tuas palavras, vai lá, entendeu? Poxa, cede um pouquinho, Micaías. Vê se não cria problema nem para você, para mim, porque eu estou vindo aqui, o rei mandou vir te pegar. Micaías, o mundo vai nos pressionar para agradar o modo de vida mundano. Olha, faz assim, todo mundo está fazendo. Assim é legal. Vamos lá, existe sempre uma pressão para imitar, mesmo que você não concorde, mas imita, segue o que todos estão fazendo. Eu não sei se eu coloquei lá no grupo de membros o vídeo sobre o teste de manada. Eu coloquei lá no grupo, de membros. Se você não assistiu, assista. Aquilo foi um experimento feito. Como o ser humano cede às pressões do grupo, que todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também. Porque se eu não fizer como todos, eu me sinto excluído, eu sou diferente. E ninguém pergunta, naquele experimento, ninguém chegou para perguntar: por que tem que fazer isso? Por quê? Você entende a importância de a gente estar estudando aqui depois dos cultos? Para falar assim: por quê? Não é assim, o pastor falou, então acabou, está falado, está bom. Não, você tem que questionar por quê. Por que isso? Por que tem que ser assim? Deixa eu entender. Ser questionador com amor é bom, não é ruim. Porque o mundo vai sempre fazer o quê? Não, você tem que seguir, você tem que aceitar, você tem que fazer. Micaías, aceite. Ameaças chegarão, porque se você não fizer, você vai perder teu emprego. Se você não fizer como todo mundo, como é que vai ser? E a gente viu isso acontecer aí, acho que foi no ano passado, início desse ano, com aquele tenista, número 1 do mundo, Djokovic, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. Johan Djokovic, né? Novak Djokovic. Que ele foi lá para jogar tênis lá na Austrália. O cara é o número 1 do mundo. Aí falou assim: você tomou a vacina? Não. Então você não pode entrar aqui. Toma a vacina que você entra. Eu falei: não. Eu tenho a liberdade de escolher. Por que eu tenho que tomar a vacina? Não, você tem que tomar, porque todo mundo tomou. Não, não vou tomar. Não, você vai perder o campeonato.
Tudo bem, posso perder o campeonato. E ele perdeu. Ele é um exemplo para nós cristãos, que a gente tem que olhar para a pessoa e falar assim, por que eu tenho que fazer? Porque todo mundo está fazendo. Ah, porque o cientista diz que... Peraí, eu tenho cientistas que dizem que não. E aí? Ah, mas porque os governos estão falando, tá, mas eu tenho outros governos que dizem que ao contrário. E aí? Por que eu tenho que fazer o que todos estão fazendo? E o evangelho é justamente isso, irmãos. A gente olhar para o mundo e fazer, peraí, por que eu tenho que viver deste modo? Por que eu tenho que fazer desta maneira? Por quê? E ele não arredou o pé. E eu dou parabéns a ele. Fez ele muito bem. Ele agora voltou a jogar já, né? Já está jogando, já está liberado agora. Liberou ele. Essa semana a gente viu aí, você viu o vídeo do Justin Bieber? Viu? Está lá nos relatórios da Pfizer, liberados pela Suprema Corte, porque ia ter sigilo de 75 anos. A Suprema Corte americana falou, não, quero os relatórios todos das pesquisas das vacinas que vocês fizeram, tudo liberado, domínio público, e está lá. Uma das sequelas é a herpes, não sei o que das quantas aí, que ataca o ouvido e dá paralisia facial. Segue a manada. Faz igual. Aquele homem estava sugerindo para Micaías, está todo mundo falando, você tem que falar também. Irmãos, a gente tem que saber como se posicionar. Pera lá. Não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer. Não é porque todo mundo está falando que eu tenho que seguir. Está todo mundo indo numa direção, então vamos para lá também? Não. Por que tem que ir para lá? Micaías se posiciona e fala, vou falar o que o Senhor quiser que eu fale. A gente tem se posicionado assim, isso é fidelidade, é falar a verdade, é agradar a Deus em primeiro lugar. Recentemente, estava tendo já uma negociação para a gente voltar a trabalhar presencialmente, e botaram uma data para mim. Eu cheguei para o meu chefe e falei, vem cá, está exigindo comprovante de vacina para entrar no prédio? Que você sabe que eu não tomei e não vou tomar. Ele, não estão exigindo não. Ah, então tá bom. Ok. Mas aí vai perder. Não vou perder não, irmãos. Eu tenho que seguir a voz do meu Deus. Pode ter perdas humanas, terrenas, materiais. Mas eu tenho que saber o que Deus tem para a minha vida. O que Deus quer para mim. E não o que o mundo está impondo sobre a minha vida. Não. Todos têm que fazer, não. Micaías falou, não. Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Você tem se posicionado assim? No seu ambiente de trabalho, na sua família, nos seus negócios, em tudo. Peraí, eu vou fazer, peraí, não. Isso aí eu não vou fazer, não. Não vou seguir nesse rumo, não. Mas está todo mundo fazendo, não. Quero não. Não quero não. E às vezes você vai ganhar a antipatia. Uma vez, no ambiente de trabalho, estava lá, fizeram uma festinha para uma pessoa que está fazendo aniversário. Aí só chamava alguns para a festinha. Ou então só fazia para um e não fazia para outro. Aí eu falei, eu não vou participar não. Ah, não. Mas todo mundo vai participar, mas eu não vou. Por quê? Não vou, por quê? Porque vocês fazem festa de aniversário para um e não faz para outro. Isso não é legal no ambiente de trabalho. Por que vocês estão fazendo festa para esse aqui e para aquele ali vocês não fizeram? Fez aniversário mês passado, ninguém fez festa para ele. Então não vou participar, porque amanhã eu não quero ser visto como aquele que participa só dos grupinhos.
Então não conte comigo. Agora, se fizer para todo mundo, legal, eu participo. Eu dou dinheiro, eu trago alguma coisa, agora se não, eu não vou. Se não gostar, não goste. E não fui. Não fui, não participei. E algumas eu fui lá só para cantar parabéns. Cantar parabéns. Mas você não ficou para comer nada, não. Só vim homenagear o aniversariante e sair. Só para mostrar que é o aniversariante, mas eu não participo. Porque eu não acho certo. A gente tem que se posicionar, irmãos. Falar a verdade, agradar a Deus. Anunciar aquilo que ninguém sabe, o que Micaías trouxe, o que ninguém sabia. Olha, eu tive a visão do trono de Deus. As pessoas estão cheias de ouvir das mesmas coisas. Nós temos que chegar e anunciar algo diferente, que é a palavra de Deus. Micaías chega e fala: olha, eu tenho algo sim para falar. Igual a todo mundo, não. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e o exército dos céus à sua volta. Eu tenho a palavra de Deus para dizer a você, Acabe. Você não tem que só repetir o que os outros falam. Para com esse negócio de que, vai dar tudo certo. Deixa eu mandar mensagem para a irmã, para o irmão. Olha, confia, vai dar tudo certo. Deus vai resolver tudo. Quem te deu essa garantia? Quer falar algo? Vou orar por você. Estou orando pela sua vida para que Deus responda conforme a vontade dEle. Isso é a verdade. Isso é a verdade. A gente quer ser simpático e falar coisas que são mentirosas. A pessoa está doente, você vai ser curado. E se a pessoa não for? Você está frustrando a vida do teu irmão, frustrando a vida de alguém. Você está mentindo para uma pessoa, porque Deus pode querer não curar. A pessoa pode morrer daquela doença, como tantos servos do Senhor já morreram, doentes, e Deus não curou. E aí você vai e, Deus vai te curar. Deus vai curar você, Deus vai transformar você, Deus vai mudar você, Deus vai fazer isso. E não vai. Então, fale a palavra de Deus. Pense no que você vai dizer e fala: Senhor, me diz, eu quero receber de Ti. E não apenas ser repetidor de coisas que todo mundo está falando. Você não tem que ser mais uma voz. Porque, irmãos, você viu a reação de Acabe? Não te falei? Esse Micaías aí é sempre assim, ele nunca fala. Porque, irmãos, a palavra de Deus sempre vai ser vista como algo ruim. Sempre vai ser vista como algo ruim. Você vai mostrar, olha aqui, a Bíblia defende a vida. Quem defende o aborto vai falar: isso é arcaico, você é isso, e começa a te ofender. Isso não serve, isso não presta. Olha, a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, não tem terceiro sexo. Deus não criou, não nasceu assim, não. Você vai ser atacado. Você vai ser atacado. Você vai ser injuriado. Mas nós temos que falar a verdade em nome do Senhor. Amém, igreja? 24-28. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Irmãos, sempre vamos ter ataques e intimidações.
falsos profetas que vão se levantar, fazendo distinção. Esse aqui é bom, aquele ali é ruim. A gente tem que saber que Deus trará juízo sobre todas as coisas. O tempo mostrará quem são os falsos profetas. Não devemos temer ataques ou intimidações, porque estamos falando a verdade, porque estamos nos posicionando pela palavra de Deus. Deus vai trazer juízo sobre aqueles que estão agindo com o espírito de mentira. Deus vai trazer, como Deus trouxe sobre a vida desse homem aqui, sobre esse Zedequias, que morreu, ficou fugindo, se escondendo e morreu, foi assassinado, porque Deus trouxe juízo sobre a vida dele. Mas nós não estaremos livres dos sofrimentos, irmãos. Micaías foi preso, sofreu maus tratos, e ser cristão é pagar um preço. Muitas vezes a gente vai ter o sofrimento, a gente vai pagar um preço, vamos ter perdas, vamos sofrer algumas retaliações, mas eu digo uma coisa, vale muito mais obedecer a Deus. Vale muito mais ter o temor ao Senhor em nosso coração. Muito mais. Versos 29 adiante. Eu não vou ler aqui não, porque é extenso. Vou deixar que você leia depois, né? Que vai falar sobre a guerra em si. Depois você lê em casa com calma, 29 até o 37, ou então você pode até ler até o 40, que é esse texto final, que vai falar da guerra. Mas o que o escritor aqui de Reis está registrando? Está mostrando dois reis, Acabe e Josafá, dois reis desobedientes. Acabe, um homem desobediente a Deus, um homem sem temor a Deus, e Josafá, que era um servo do Senhor, desobedeceu. Ele foi para a guerra com Acabe. Mesmo Micaías falando, olha, vai vir derrota. O que Josafá fez? Tá bom, Acabe, eu vou contigo. Olha o perigo que a gente corre quando a gente se associa com quem não teme a Deus, a gente desobedece a Deus também. Josafá desobedeceu ao Senhor, não teve o discernimento, ele pediu tanto, não tem um profeta do Senhor aí? E veio o profeta do Senhor, o que ele fez? Ele não discerniu, peraí, esses 400 aí estão falando isso, mas o profeta do Senhor disse outra coisa. Ele não teve discernimento, ele não teve temor, nenhum dos dois mostraram temor a Deus. Vamos para a guerra, vamos fazer isso mesmo, vamos lá. O que demonstra, irmãos, e é o risco que nós corremos, é o da cobiça nos nossos corações. Acabe tinha a cobiça de retomar Ramote Gileade, uma cidade importante, estratégica. Então ele queria retomar o poder, a cobiça. A cobiça nos leva a decisões impensadas. A gente sai tomando decisões à torta e à direito, sem consultar o profeta do Senhor, sem consultar a palavra de Deus, sem consultar ao Espírito Santo de Deus. A gente vai decidindo porque a gente quer alguma coisa. Cobiça. É o que eu quero. E aí depois dá tudo errado. Dá tudo errado. Depois dá tudo errado. Por que deu errado? Porque não obedeceu, não teve discernimento, não ouviu a voz do profeta, não seguiu o conselho, teu coração falou mais alto, você só tomando decisões. Não, é isso que eu vou fazer, sabe? Eu acho que isso que é o melhor. Não, mas Deus falou dessa maneira, o profeta falou dessa maneira, mas eu vou para cá. Tu gosta de seguir Acabe, gosta de seguir Acabe. Vai terminar em ruína. É o coração enganoso por causa da cobiça. Nosso coração nos engana, nos fazendo crer em mentiras. A gente acaba crendo em coisas que são permitidas até por Deus, como foi aqui, Deus permitiu um espírito de mentira. Vai lá e engana ele. Enganou Acabe, enganou Josafá.
Nosso coração enganoso. A gente acha, aqui é o melhor. Sabe, eu devo fazer isso. Eu devo seguir com todo mundo. Mas o que eu vou falar para Acabe? E aí você não quer sair perdendo na história. Você não quer sair mal na foto. E você acaba acreditando em mentiras, em coisas que não vêm da parte de Deus. Está esperando que aconteça o quê? Você estabelece os seus planos humanos. Quando a gente coloca os nossos planos, é o que eu quero, é dessa forma que eu vou fazer. É frustração. Você vai se frustrar a vida toda. Enquanto você colocar os teus planos na frente da vontade de Deus, a voz do teu coração na frente da voz de Deus, você vai se frustrar. Vai ser derrota na tua vida. Isso se não acabar em desgraça, como foi aqui, Acabe morreu. Todo aquele exército, Israel e Judá, saíram derrotados daquela batalha, saíram fugindo, correndo, acabou. Todo mundo meteu o pé. Quantos e quantos morreram por causa da decisão desses homens? Desastre, desgraça. E muitos assim sofrem porque não obedecem, porque não buscam conselho, não buscam uma orientação. Não dá tempo para que as coisas fiquem mais claras, mas saem tomando as suas decisões de qualquer forma, tudo turbulento. E às vezes vem, pastor, o que o senhor acha? O pastor dá uma palavra e fala, não, eu vou fazer assim, não vou fazer de outra maneira, vai se dar mal. Desculpa, mas vai se dar mal. Porque você não quer ouvir o sábio conselho, não quer ouvir a voz, a direção de Deus. E a gente vê aqui esses dois reis que terminaram de uma maneira tão ruim nessa situação. Josafá quase foi morto, porque foi confundido com Acabe. Se ele não gritasse, eu não sou Acabe, eu não sou Acabe, eu não sou o rei de Israel, não. Eu só estou aqui, estou enganando. E eles viram, não é ele não. Quase ele morreu também. Mas Acabe foi morto. Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não mente. Deus não falha. Coloque os teus planos diante de Deus. Busque a orientação de Deus. Cuidado com quem você se associa, a quem você está ouvindo. Ouça a voz, primeiramente, do seu pastor Jesus. Quer um conselho? Busque o seu pastor. Pastor, estou com uma situação aqui, você tem alguma palavra para me dar? E se o pastor lhe der uma palavra, siga meu filho, siga minha filha, que vai dar tudo certo. Estou olhando ali Marise, teve uma situação, não vou falar, né, Marise? É sigilo, você também não deve contar para ninguém, a não ser que você queira. Marise teve uma situação na vida, pouco tempo atrás veio, pastor, preciso da sua orientação. É isso. Tá bom, vamos lá. E um dia eu mandei uma mensagem para ela, falei, Marise, meu coração não está em paz com isso. Lembra, Marise, disso? Cuidado, Marise. Eu vejo perigo. Por isso. Cuidado, Marise. Passou um tempo, ela falou, pastor, depois que o senhor me deu aquela palavra, eu comecei a orar, Senhor. E pastor, Deus clareou aquilo tudo. Eu falei, estou fora. Né, Marise? Podia hoje estar numa situação complicada, né, Marise? Já está passando mal bocado. Mas ouviu o sábio conselho. Não é que eu queira me meter na sua vida, nem mandar na sua vida, isso não é ser pastor. Mas eu estou aqui para ser seu amigo e homem de Deus e profeta de Deus na tua vida. Não para falar o que todos estão falando, não para falar o que todo mundo está repetindo. Mas guarde uma coisa no seu coração, tudo que eu falo para o teu bem. Talvez você não goste, mas eu falo para o teu bem. E eu não desisto não, eu sou chato.
fica lhe perturbando. Porque eu amo cada um de vocês. Eu quero ver vocês chegarem aqui e falar: pastor, Deus está abençoando a minha vida, Deus está fazendo isso na minha vida. Ah, pastor, Deus está mudando isso na minha vida, olha o que Deus está fazendo. Por quê? Porque realmente eu estou seguindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu, quando pedi os conselhos, o Senhor me deu, eu segui o que o Senhor falou, pastor, e deu certo. Claro que vai dar. Claro que vai dar. Mas quando você não quer fazer, nós temos a opção: ouvimos o profeta do Senhor, ou ouvimos os 400 de Baal. Ou ouvimos a voz de Deus, ou ouvimos as mentiras, o espírito de mentira, que às vezes fala em nome do Senhor. Então, cuidado. Os dias são extremamente maus. Dias difíceis. Dias conturbados. A gente está vivendo, irmãos, uma confusão no Evangelho. Meu Deus! Isso não é só Brasil, não é só Rio de Janeiro. Vamos ampliar mais as nossas visões. Parar de, é aqui não. A igreja de Cristo não é só isso aqui não, irmãos. É a igreja na face da terra. E a coisa está feia. A gente está vendo a igreja defender aborto. A igreja realizando casamento de homossexuais. A igreja aceitando a corrupção, a igreja prostituindo o púlpito, se misturando à política, ou a política partidária, vamos colocar assim, que é bom a gente começar a diferenciar esses termos, se envolvendo com partidos políticos, fazendo uma sujeirada, lavagem de dinheiro, mentira, adultério, pedofilia dentro da igreja, irmãos. Eu quero aproveitar até que falar em pedofilia, eu termino a minha mensagem aqui, mas já que eu toquei nesse assunto, eu estou há muito tempo para falar algo para os irmãos, principalmente os irmãos que têm filhos pequenos. Esteja muito atento aos seus filhos, muito atento. Você, como pai, como mãe, tem que orientar os seus filhos, conversar com eles. Eles são crianças. Então, primeira coisa, pais, homens, né? Estou falando pais, né? Pais, os homens. Quando você pegar sua filha, seu filho pequenininho para sentar no seu colo, não coloque ele sentado no seu colo aqui no meio. Você está entendendo? Porque amanhã ou depois vai ter um tio que vai pegar o seu filho e sua filha e vai botar ele sentado aqui no meio, e o seu filho e a sua filha vai achar normal. Ponha ele sentado aqui na ponta do seu joelho, longe, e de preferência oriente os seus filhos: não senta no colo de ninguém, nem na igreja. Nem na igreja. Outro dia o diácono Luiz estava comigo no gabinete, estava conversando sobre isso. Lembra, Luiz? A Malu entrou no gabinete, não foi? Quando ela saiu, eu falei: Luiz, você observou uma coisa? Você viu como é que eu recebi a Malu? E ele ficou assustado e não entendeu. Eu estava sentado na cadeira, com a minha mesa aqui, e ela veio: vem cá. Ela entrou, não foi, Luiz? Eu continuei com a minha cadeira do jeito que estava, eu só virei o meu corpo, abracei ela e beijei-a. Porque se eu viro a cadeira de perna aberta, isso não é uma situação certa. Lembra, Luiz? Oriente seus filhos. Aqui na igreja, irmãos, eu já percebi, isso não é culpa das crianças, nem estou botando a culpa em vocês, mas estou pedindo a vocês que orientem, porque se acontece aqui, vai acontecer lá fora. A criança inocente, quando ela gosta de alguém, ela gosta, né? E eu vejo que as crianças gostam de mim, né? Porque eu dou atenção, dou carinho e tal, elas vêm, o pastor é a referência delas. E às vezes eu estou conversando com alguém,
e vem um desses pequenininhos correndo, e eu não estou às vezes nem vendo, ele vem correndo, ou ela vem correndo, e pastor! Só que eles são pequenininhos. Quando eles fazem esse pastor, aonde que eles me tocam? Aqui. E às vezes eu não vi a criança chegar, eu rápido, oi querido, eu levo um susto e tiro rápido, oi, vem cá, abraça o tio, abraça o tio. Aí dou um beijinho para não constranger, a criança não sabe. E eu não vou constranger, porque ela vai falar, poxa, o pastor me repreendeu, então não falo nada, mas eu afasto rápido. Mas eu fico pensando, se fez comigo, então converse com os seus filhos. Porque a situação que a gente está vivendo na igreja de hoje, irmãos, é muito complicada. A gente está tendo pedofilia dentro das igrejas, isso no mundo todo. Então converse com seus filhos. Quando for falar com o tio, primeiro você toca, né? Porque eles são pequenininhos, né? Você toca assim na perna, chama primeiro, ou toca no braço, tio. Não vai correndo abraçar, não. Porque criança é inocente, gente. E se pegar uma pessoa com maldade, fala, oi, minha querida, oi, estou sendo bem claro? Oi, querido, meu amorzinho. Cuidado. Não cite nomes, né? Nem faça, quando você for falar com um pastor, não faz isso. Generalize, cuidado, olha, toca, chama o tio, a tia, quando você for chamar alguém, sempre toca, observe seu filho, sua filha e oriente, para não constranger e não deixar a criança falar assim, não posso falar com mais ninguém, ai meu Deus, né? Você tem que ter um cuidado, uma sabedoria, um jeitinho, entendeu? Para poder a criança não ser também traumatizada, mas fique de olho. Não é porque está dentro da igreja que está a salvo. E eu zelo por essas crianças. Por isso, pelo amor que eu tenho a elas, como se fossem meus filhos, eu falo isso a vocês, cuidem dos seus filhos, para que eles cresçam saudáveis, felizes e vejam na igreja o ambiente deles. Eles cresçam aqui felizes e sejam servos e servas do Senhor. Vamos ficar de pé. Desculpa esse adendo, mas eu estou há muito tempo para falar isso com a igreja. Chegou a hora. Eu espero sempre o momento do Espírito Santo. Como a gente precisa de Deus, né, irmãos? Como a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos livra, Senhor, desse espírito de mentira, que às vezes vem até com a Tua ordem, para testar e provar o nosso coração. Nos livra, Senhor. Espírito Santo, transforma o nosso coração para que em nós haja obediência e temor. Para não entrarmos em associações impiedosas, para não seguirmos o que o mundo está ditando como regra, para não desobedecermos a Ti, para ouvirmos a Tua voz e seguirmos o Teu querer. Obrigado pela Tua santa palavra. Nós Te louvamos. Te agradecemos em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém.